e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividendos Portugal. Com mais de 20 mil livros vendidos e uma série de iniciativas de sucesso, entre elas o podcast Bitcoin Talks, hoje vamos conhecer o autor António Vilaça Pacheco. Fica desse lado e vamos a isso. Olá António, bem-vindo ao podcast Dividendos Portugal, obrigado por teres aceito o convite. E eu queria começar por, primeiro, dar-te os parabéns, porque tens uma série de iniciativas com imenso sucesso. Na tua editora A Self fez recentemente 10 anos. Tens a School of Self, uma plataforma online onde disponibilizas cursos sobre criptomoedas, e tens também um dos podcasts mais ouvidos em Portugal, o Bitcoin Talks, e eu estou curioso para conhecer quais são os desafios diários de gerir estas iniciativas com tanto sucesso. Conta-nos um bocadinho como é que é o teu dia-a-dia. Como é que é? Olha, obrigado pelo convite. Também deixa-me só também adressar aqui esta parte de que é sempre bom ver mais pessoas e mais conteúdos com abordagens diferentes sobre uma coisa que é tão precisa, que é a informação a nível financeiro, que se chama hoje da literacia financeira, sendo que a literacia deveria sempre passar também por livros. Os livros devem e fazem parte da própria palavra literacia, portanto eu acho que não nos basta só as pessoas nos conteúdos, eu acho que é muito preciso a parte de literatura, mas também se calhar temos a oportunidade de falar disso mais à frente. Mas é muito bom ver a disseminação desta mensagem de informação financeira, porque ela é muito precisa e acho que não serão demasiadas as pessoas a falar sobre este tema, porque de facto é um tema que devia estar na escola. Portanto, logo aí seria para todos, não é? Portanto, se todos nós que vamos percebendo alguma coisa do tema pudermos partilhar aquilo que vamos aprendendo, e no teu caso também esse exercício, é ótimo e, portanto, se calhar agradeço-te também de alguma maneira por fazeres aqui o trabalho da partilha daquilo que vais aprendendo e experienciando no mundo financeiro. Acho que isso é positivo. E, portanto, como é que é o meu dia-a-dia, como é que ele é? Olha, é muito versátil. Uma das minhas características, se calhar, principais é a minha capacidade de adaptação. E, portanto, eu, como tu dizes, eu tenho vários projetos, tenho também o Cowork da Praia, não sei se falaste desse projeto Não, há não. pouco. Exato, tenho também esse projeto, aliás, estamos na construção da nossa nova sede, portanto, como vês, o meu dia-a-dia vai desde visitar a obra em construção da nova sede do Cowork da Praia, pelo meio tratar de assuntos da School of Self, novos cursos na School of Self, novos livros na editora Self. Depois tenho o meu próprio canal, não é? O meu próprio canal que vem do podcast, que é o Bitcoin Talks, que existe desde 2018 e que nasceu como resultado do meu livro, que também foi lançado em 2018, o meu primeiro livro, o livro Bitcoin. E isto navega-se no meio de uma organização cada vez mais necessária, ainda que eu seja uma pessoa que gosta de improvisar e gosta de mudar de planos e gosta da surpresa no dia seguinte. A verdade é que se não tivermos aqui uma tendência para a organização, isto acaba por ser tudo difícil de gerir, não é? Tanto isso como gerir equipas e etc. Então, eu acho que é um bocadinho esta dificuldade de qualquer empreendedor que está a crescer, que é estar sempre com algum desconforto, mas ter noção dele e ter uma noção do que não sabemos, que acho que é a parte mais importante. Mas visito Ok, boa. praticamente todos os meus projetos todos os dias, portanto, de manhã à noite eu passo por todos eles um bocadinho. Sim, eu tenho muita curiosidade, sobretudo na questão da editora, porque também é um mundo que eu não conheço muito bem. E pronto, e li o teu livro e sei que tens livros lá de qualidade também, e era para conhecer um pouco como é que funciona, ou digamos, todo o esforço que está envolvido em gerir não só a questão da editora, mas esses projetos que tu tens à parte. Em relação em investimentos, como é que tu já investes há quanto tempo, mais ou menos? Tens assim uma ideia de. Eu já invisto há quanto tempo? Difícil dar-te o número de cabeça, mas eu quando entrei para a universidade, eu estudei gestão, organização e gestão de empresas. E eu, Uhum. quando entrei para a universidade, comecei a fazer os meus primeiros investimentos. Eu comecei a trabalhar novo. Eu, quando fui estudar para a universidade, comecei também a trabalhar. Na altura, um Certo. part-time, mas que era bem remunerado. E comecei a investir. Eu diria que desde os meus 19, 20, portanto, eu tenho hoje 46, há 26 anos, mais ou menos. Assim, Ok. estou a fazer a conta conforme conversamos, mas há de ser isso, sim, dos primeiros Já é investimentos. certo, certo, já é significativo. E neste período de tempo, tu tens, ou pode-nos dar uma ideia, mais ou menos quais são as tuas alocações, a que tipo de classes de ativos é que tu alocas os teus Sim. investimentos, se estás em Bitcoin, esse tipo de. Sim, eu explicando também aqui a antiguidade e a frequência, para também não se achar que eu sou um investidor intensivo desde há 26 anos. Eu fiz aqueles investimentos na altura,
Não sou, na altura, houve uma altura da minha vida em que eu achei que era giro fazer day trading e essas coisas. E felizmente fiz isso muito bem feito, porque fiz principalmente com ativos simulados, ou seja, carteiras que nos permitiam fazer compras e vendas e criar portfólio sem ter que comprar os ativos verdadeiramente. E fiz isso durante algum tempo. Ok. Uma das minhas cadeiras preferidas no curso era gestão financeira, onde aprendíamos uma data de coisas sobre os investimentos, sobre retorno dos investimentos, sobre uma data de fórmulas que eu hoje já não uso nos meus investimentos, mas que são fórmulas muito interessantes sobre a forma, até relativamente a dividendos, relativamente a ativos mais clássicos. Mas eu não fui desde então um investidor muito intensivo e não sou hoje uma pessoa que constantemente compra e vende coisas, ok? Eu não sou um trader, eu sou um investidor, são coisas muito diferentes. As pessoas às vezes baralham um pouco ser investidor com ser trader e são coisas diferentes. Eu divido os meus ativos, as pessoas às vezes não misturam aquilo que é considerado o investimento. E o meu investimento, número um, são as minhas empresas e os projetos que eu crio. São as sociedades onde eu estou, a maioria do meu investimento é empreendedor, portanto, é em empresas. O número dois, por questão de volume, é o imobiliário. E ao longo dos últimos anos, especialmente se calhar dos últimos 10, o imobiliário foi um dos meus ativos mais significativo, e se calhar em valor absoluto continua a ser uma das áreas que eu tenho algum peso na minha carteira total. E eu já te explico porque é que eu falo destas coisas com tanta importância relativamente depois a cripto e a outros ativos. Um terceiro lugar viria a parte de cripto, onde Bitcoin tem um peso muito maior do que qualquer outro ativo cripto. E depois também tenho ativos mais tradicionais, como ações e outras coisas, ou ETFs e algo do género. Ok, ok. E eu divido isto desta maneira porquê? Porque se calhar se depois falarmos em termos de exposição ao risco, a minha exposição ao Uhum. risco é muito diferente das outras, porque tenho aqui componentes de empreendedorismo, tenho componentes da realidade de cada empresa, tenho componentes do imobiliário em si, que traz equilíbrio pela estabilidade, enfim, jogo com riscos de uma forma global, sendo que o risco específico de cada ativo depois é relativo, não é? Certo, Estar certo. exposto a Bitcoin não é como uma pessoa que só tenha Bitcoin ou que só tenha algumas Certo, ações, então certo. é um bocadinho diferente. E eu ia entrar precisamente por aí, quando esclareceste aí a diferença entre investir e fazer trading. Em relação ao Bitcoin ou a esses ativos das criptomoedas, como é que tu defines ou qual é a tua estratégia de investimento nessa classe em específico? Tu usas uma estratégia mais do tipo DCA ou olhas ou fazes uma análise técnica? Eu pergunto isto porque, como Bitcoin acaba por ser uma commodity, não é? E até por isso foi criado o ETF, não existe ali um valor intrínseco, digamos, e portanto é um bocado difícil de analisar o que seria um valor justo, não é? Como nós fazemos para as ações. Mas tens assim alguma estratégia a nível de investimento nessa classe? Sim, especialmente aquela que eu recomendo aos outros, e não necessariamente a que eu uso hoje, Ok, porque eu hoje não me posso considerar alguém que reforce essa posição. A minha posição é bastante conservadora e é bastante antiga e, portanto, é mais uma posição de hold do que uma posição de compra ou de crescimento desse segmento, porque ele já ocupa um lugar balanceado e ideal dentro daquilo que é o meu investimento total. Portanto, eu não tenho muito interesse nesta altura em reforçar ou fazer crescer a minha posição relativa, até porque foi um ativo, se falarmos de Bitcoin, foi um ativo que ele próprio cresceu muito só por si, não é? Nos últimos anos, e certo, portanto ele passou a certo. ocupar sozinho, sem que eu necessitasse de reforçar, ele sozinho passou a ocupar a parte que deveria ir ocupando do meu património e portanto eu estou satisfeito com a posição que tenho. Bitcoin é aquele Ok, ativo que tu nunca tens suficiente, não é? Para quem acredita e para certo. quem gosta e para quem percebe o valor intrínseco, e aqui vou quase, não vou bem contradizer, mas vou quase jogar um bocadinho com as tuas palavras, que acho que pode ser giro, Sim, 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 sim. e dar aqui asa a esta conversa, que é sobre o valor intrínseco. Nada tem valor intrínseco, na realidade. Isto é tudo uma criação filosófica nossa. Certo. O valor intrínseco de uma coisa é diferente para mim e para ti e é totalmente relativo, não é? Quando nós Uhum. avaliamos uma empresa, nós até podemos, por exemplo, avaliar uma empresa em termos das suas contas anuais e etc. E aí estamos a aproximar de um valor intrínseco de uma coisa. Mas depois esse valor não tem nada a ver com o valor de cotação que essa empresa tem, não é? Se nós É verdade. avaliarmos uma empresa e formos ver uma cotação, elas estão cotadas a 40 vezes mais aquilo que é o valor real intrínseco dessas empresas. E, portanto, valor intrínseco hoje, acho que já ninguém investe em valores, ou
ou é muito difícil investir em valores intrínsecos das coisas, são muito pouco Certo. acessíveis. E isto se conseguirmos achar que conseguimos concluir isso, porque mesmo em termos empresariais, de hoje para amanhã, inovamos qualquer coisa no nosso produto ou criamos um novo side product ao lado e de repente também o nosso valor percepcionado como intrínseco também se altera, não é? Portanto, Uhum. aqui é um bocadinho o valor intrínseco da Bitcoin será parecido com o valor intrínseco de qualquer outra coisa, que é a proposta do produto que tem. No caso da Bitcoin é a proposta tecnológica, é a proposta monetária que a Bitcoin é como alternativa ao dinheiro governamental. E eu acho que esse é o valor intrínseco e eu acho que ele ainda não foi descoberto. Ou seja, o preço para esse valor intrínseco ainda não foi descoberto. Está E é muito por longe. isso que nós temos variações de preço tão grandes, não é? É porque estamos a tentar descobrir o preço da Bitcoin, mas ainda ninguém sabe bem qual é. Há 10 anos era um, hoje há 5 anos era outro, o ano passado era outro, este ano é outro. Portanto, a Bitcoin varia muito porque as pessoas têm dificuldade em avaliá-la. É muito Ok. difícil compreendê-lo. É por Certo. aí. E tu tens, além de Bitcoin, tens algum outro projeto cripto assim que te chama a atenção? Que tu tenhas ficado, ok, isto também pode ter aqui um potencial interessante. Sim, em criptomoedas, eu ao longo dos anos fui falando de alguns projetos que eu vou achando interessantes e no podcast eu vou batendo aqueles projetos que eu acho que têm a qualidade suficiente para eu falar neles, porque o que não falta são maus Certo. projetos, não é? E acho que a maioria de cripto, de facto, são coisas que não têm muito interesse. Se calhar 99,9% dos projetos de cripto não interessam nada. E depois tens ali algumas coisas com propostas interessantes. Eu, ao longo dos anos, eu tenho tido cuidado de tentar escolher aquilo que para mim, e isto é discutível, é uma opinião, mas aquilo que para Claro. mim traz valor ou traz uma ideia interessante. E a verdade é que é difícil não ser conservador nisto, porque cripto está cheio de aventureiros e de coisas erradas, e portanto eu vou cair um bocado no óbvio a falar de se calhar um, dois, três projetos, mas que são bastante óbvios. Se calhar o segundo projeto que me possa atrair a atenção é a Ethereum, ainda que eu acho que a Ethereum está num momento em que a dimensão do Ethereum é quase um contraponto relativamente àquilo que a Ethereum pode inovar, porque o peso da máquina é muito grande e ela já não se movimenta, é uma grande embarcação já, não é? E, portanto, ela não se movimenta tão rápido como alguns outros projetos cripto que aparecem agora. Agora, acho que Certo, certo. a proposta do gigante Ethereum é muito diferente de outras propostas que eu até posso considerar que têm interesse, como por exemplo Solana ou outras coisas, mas a proposta é claramente outro campeonato, não é? Muita gente Ok. fala de Solana ou fala de Ethereum como se fosse a mesma coisa, e pá, estamos a falar de campeonatos completamente diferentes. Não é? Solana é um brinquedo ao pé de Ethereum, e em termos de confiança, então, e de proposta de valor Uhum. intrínseco aqui, é um brinquedo ao pé daquilo que a Ethereum propõe como segurança e como credibilidade. Enfim, mas há projetos que nascem todos os dias, eu acho que às vezes são mais interessantes as ideias que eles trazem do que propriamente aquilo que o projeto consegue depois materializar, porque cripto Certo, está certo. cheio de projetos que depois prometem uma ideia que é muito gira, mas depois não conseguem pôr em prática. Então é-me difícil estar aqui a citar moedas com o receio de que as pessoas possam até querer investir ou meter dinheiro nisso e depois eu se calhar nem recomendaria que o fizessem. Mas há Ok. projetos muito engraçados, com ideias giras, há ideias muito engraçadas. Não achei tão interessantes estas novas ideias relativamente à inteligência artificial, não vejo aqui grande core, mas por exemplo na parte do metaverso, na parte do gaming, havia ideias muito giras no ciclo anterior que comprovaram que lá está, que são projetos pequenos e que não conseguiram triunfar, a Escalar. maioria deles, não Sim. conseguiram escalar, projetos como Gala, como, enfim, como Sandbox e outros projetos que eram engraçados e não conseguiram escalar, porque acho que às vezes são ideias à frente do tempo. Eu acho que eles mais tarde vão acontecer, mas acho que não foi o momento ainda de explodir Ideal. aquele segmento. Agora, assim, uma pergunta mais pessoal, eu acho, e também mais técnica. Tu tens um método de consenso favorito? Porque nós temos uma série deles, não é? Aquilo começou com o Proof of Work, no caso de Bitcoin, do protocolo, não é? Prova de trabalho, depois apareceram as Proof of Stake, já temos Proof of Activity, Proof of Elapsed Time, tem uma série de mecanismos de consenso. Tu tens assim um que tu digas, epá, este é, para mim é o melhor. Continua a ser Bitcoin, Proof of Work? Proof of work é a única expressão que devia ter a palavra proof, porque tudo o resto são criações sociais. Se tu reparares, todos os outros acabam por ir buscar alguma variação social ou de prova de detenção de capital e, portanto, todos eles estão deturpados na essência original do que é um sistema descentralizado. A única forma de criar descentralização a sério não pode ser tu seres detentor de tokens desse ativo, porque aí tu podes comprar uma quantidade suficiente desse ativo e começar a manipulá-lo. Depois o que é que Certo, fazes? certo.
ou o que é que estes projetos fazem? Montam outros proofs em cima daquele proof para resolver os defeitos do primeiro proof, não é? Então tu combinas Proof of Authority com Proof of History, com Proof of Stake, com uma data de proofs, e que eu acho que é uma grande armadilha, porque isso é parecido com o que nós temos hoje na sociedade e que tem a ver com a entidade que controla a entidade, que tem a Sim. detenção e a jurisdição para controlar aquela área, depois há os outros que fiscalizam os outros. Portanto, é uma montagem social. Eu acho que as pessoas não pensam o suficiente sobre esta estrutura de proofs e não a comparam o suficiente com aquilo que temos hoje na sociedade, e eu acho que corremos o risco de qualquer dia ir ter a mesma coisa, não é? Que é a entidade que controla a entidade. Portanto, são sistemas de governança que eu acho que são uma manta de retalhos, ok? E que tenta resolver uma coisa que é muito difícil resolver quando tens humanos, porque os humanos falham, os humanos têm agendas, os humanos têm interesses, e, portanto, tudo o que envolve humanos é uma chatice, é um problema. Ok. De que és verdade, é um problema. E a verdade do Proof of Work ainda está para ser batida, e eu não vejo ainda hoje um sistema de consenso mais verdadeiro do que o Proof of Work. Sim. Mas lá está, eu também não sou eu não quero que entendas isto como um conservador que não vê o amanhã. Eu acho que isto Um tem mais a purista. ver com. Eu acho que isto vai ser Sim. batido, assim como Bitcoin bateu as outras formas de moeda, mas não acho que seja a ultimate invenção da humanidade. Eu acho que se calhar daqui a uns anos podemos inventar uma coisa melhor, ok? Ok. Agora, comparando com aquilo que existe como alternativa, eu não vejo nada que chegue perto de Bitcoin, nem nada que chegue perto do Proof of Work, como sistema de Ok. consenso. Eu estou 100% de acordo contigo. Aliás, o meu preferido é Proof of Work, os outros acaba por cair um bocadinho na mesma opinião que tu. Mas tocaste aí num ponto interessante e eu antes de passar aí algumas definições ou algumas perguntas sobre o Bitcoin, queria falar contigo sobre o tópico das agendas que tu mencionaste. Tu achas que esta questão dos ETFs de Bitcoin e agora os do ETFs do Ethereum acabam por ser uma ameaça à proposta que as cripto tinham inicialmente? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que põe fundamentalmente em causa a própria funcionalidade e o próprio princípio base de Bitcoin. E começando por Bitcoin, o Ethereum depois é um outro motivo e é um outro objetivo. E se calhar até tenho menos, até dou menos peso ao ETF de Ethereum do que ao de Bitcoin. Repara, Bitcoin é uma moeda para ser uma alternativa. É uma moeda que, por princípio, tem o objetivo de vir a ser também transacionada e de ter a posse real de uma moeda. Um dos problemas que nós temos relativamente à moeda atual, à moeda governamental, são os agentes que fazem parte desta moeda, não é? É a forma como ela é gerida por pessoas, por organizações, mas que têm interesses específicos e que cometem erros ao longo do tempo. E esse é o problema da moeda atual, da moeda governamental. É que ela já não interessa e já não favorece minimamente a quem a detém e a quem a usa, que é o povo. Ela serve agendas que não são as do povo e corrige problemas que são derivados de erros e de interesses das grandes elites que controlam o sistema financeiro e o sistema governamental. E, portanto, a moeda é um instrumento de poder hoje em dia e é usada como forma de governação e é usada para criar impérios. É assim não só hoje em dia, é assim nos últimos 500 anos, e é por isso que é fácil analisar a história e perceber que a moeda é uma ferramenta de poder. É também, hoje, cada vez mais uma ferramenta de controle, e isto são problemas que a Bitcoin resolve de forma fundamental. Resolve com o quê? Com a detenção de moeda, que tu podes deter na tua wallet privadamente a tua moeda, não precisas de a ter no banco, não é? E cada vez mais vês que o dinheiro físico é algo que tende a diluir-se e a cada vez mais a ter uma agenda muito contra, não é? E o dinheiro físico, existe uma grande narrativa com o objetivo de acabar com o dinheiro físico, e as Uhum. pessoas vão provavelmente usar cada vez menos e usam cada vez menos o dinheiro físico. Portanto, tu hoje, para deteres dinheiro, cada vez mais tens que passar por bancos e por produtos financeiros que te custam dinheiro. Logo aí, ter uma conta bancária custa dinheiro, ok? Tudo bem que podemos alegar que só temos uma conta bancária na nossa vida e podemos pedir a esse banco que torne a conta gratuita, portanto isto é possível, ninguém o faz praticamente, e portanto as pessoas pagam serviços bancários. Hoje em dia também já vês que
Para fazer pagamentos com referências bancárias, neste momento já é obrigatório teres um cartão de crédito, ok? Portanto, tu hoje, para pagares uma conta que ontem podias pagar por referência bancária, agora os bancos já conseguiram unilateralmente, não foi nenhum mandato do Banco de Portugal, ao contrário do que foi dito pelos bancos, não foi nenhuma instrução do Banco de Portugal, e não acontece em alguns outros países europeus, mas já se começou a obrigar a isto. O que é que acontece? Tu, para teres dinheiro e para teres as tuas poupanças, tens de pagar para o ter. Em Bitcoin não acontece. Tu instalas uma wallet gratuita, tens a tua Bitcoin e acabou. E transferes daqui para a China, para os Estados Unidos, para Viseu, para Faro, não interessa para onde, e é gratuito e transferes. É gratuito não, mas pagas o serviço de transferência puramente por aquilo que fazes, mas de ter a tua Bitcoin é gratuito. E também outra coisa fundamental é que isto concorre com o sistema financeiro, e ao concorrer com o sistema financeiro, a Bitcoin torna-se uma alternativa para as pessoas, não é? Ao poderes ter as tuas poupanças de uma forma autónoma, isto é uma concorrência. Agora, quando tu crias um ETF e começas a criar nas pessoas a ideia de que o ETF é a forma segura de investir em Bitcoin, ou que o ETF é um intermediário para investir no mesmo ativo, o que tu estás a fazer é transformar a Bitcoin, que era uma moeda, num produto financeiro ou numa commodity como o ouro, ou como algo que as pessoas não detêm assim tão facilmente, e o ouro até se percebe, porque tens que o guardar, tens que o preservar, tem que estar seguro, etc. Mas no caso da Bitcoin, não. Tu tens uma wallet, tens um código, é igual a um PIN do multibanco, não é? Portanto, há pouco motivo para tu colocares um intermediário na Bitcoin, mas há muita vontade de criares um intermediário na Bitcoin. Depois podemos expandir esta conversa de várias maneiras de como é que isto é interessante para estes agentes financeiros. Mas o que acontece é que tu estás a afastar a Bitcoin das pessoas, estás a afastar o uso de Bitcoin, as pessoas não vão precisar de aprender a usar uma wallet, não vão ser autónomas financeiramente, não vão ter a sua liberdade e autonomia financeira, vão passar a ter um ETF que pagam para ter, porque os ETFs têm comissões, e portanto tu acabaste de introduzir um intermediário numa coisa cujo objetivo fundamental é excluir intermediários. Está na base da Certo. Bitcoin, a página principal de Bitcoin é um sistema financeiro, monetário, de transação peer-to-peer sem intermediários. E aquilo que tu fazes com o ETF é colocar isto como se fosse um produto financeiro em que tu investes e tem intermediários e pagas. Portanto, Uhum. é zero interessante para Bitcoin. Ok. Tu falaste agora, tocaste num ponto importante nesta questão de ser usado como dinheiro, e eu queria te fazer uma pergunta também nesse sentido, que é ou o trilema da blockchain, quando surgiu o Bitcoin, e foi muito falado também, e acho que ainda continua a ser falado, é que é impossível conseguir 100% de três características: a descentralização, que é a proposta principal, a segurança e a escalabilidade. O protocolo Bitcoin optou pelas duas primeiras, que já vamos discutir se é um compromisso adequado ou não, mas que acaba por sofrer um pouco na escalabilidade pelo período de tempo que demora a confirmar as transações. Entretanto, depois surgiram outras camadas, como tu sabes, ou outros protocolos de segunda camada, que permitem superar essa limitação, mas tu achas que o caminho é por aí? E aliás, até surgiram alguns forks, e isto aqui já são temas mais técnicos, que ajudaram a superar essa limitação. Eu queria perguntar, tu achas que é um compromisso adequado? Porque depois também não sei até que ponto é que este não ser tão escalável em termos de velocidade de transações acaba por deteriorar um pouco aquilo que é a premissa principal de moeda de circulação ou moeda de troca. Não sei se tu achas que a questão aqui da escalabilidade do Bitcoin vai ter de passar por segundas camadas, como a Lightning Network, por exemplo, ou se tens uma ideia diferente. A questão da escalabilidade até hoje pelo menos, é uma questão incontornável de que tu precisas de sacrificar o nível de segurança nessa premissa. Ou seja, quanto mais tu queres escalar, menos podes apostar na verificabilidade de uma coisa. E eu acho que isso acontece na natureza, não é? Isso acontece Certo, em certo. tudo o que nós fazemos. Se formos à forma mais básica de pensarmos isto, se nós queremos fazer um processo qualquer, imagina que o objetivo é pegar num exemplo, estou aqui a olhar para um livro, vou pegar num exemplo de um livro. Os livros que nós fazemos na Self, por exemplo, têm um marcador dentro do livro, e os livros vão sempre com um marcador dentro. Imagina, se tu queres uma garantia total, tu, pessoalmente, de que cada livro tem um marcador lá dentro, tu tens que o verificar tu próprio. Porque se queres a tua garantia pessoal de que ele está lá dentro, tu tens que fazer uma verificação um a um. E portanto tens que andar aqui nos milhares de exemplares a ver um a um. Se tu queres
que isto seja feito, mas admites que possa haver algum problema, mas que tu mais tarde vais resolvê-lo, tu podes fazer isto de várias maneiras. E uma delas seria, por exemplo, delegar em várias pessoas, não é? Que tens aqui 8 ou 10 pessoas, contratas 8 ou 10 pessoas para colocarem marcadores dentro do livro, que é o que faz uma gráfica quando o faz, e pode acontecer que haja um livro que tem 2 e que um livro que tem 0 também pode acontecer. Existe aqui uma possibilidade de falha que tu, na verdade, ao longo do tempo podes até averiguar qual é o desvio, não é? Todo o Uhum. processo industrializado é isto, é a margem de erro. Não é possível, até hoje, pelo menos, não inventámos nada que permitisse escalar sem sacrificar a possibilidade do erro, ou a verificabilidade, ou o detectar o erro mais tarde. E, portanto, eu estou confortável com isto porque isto é o que me parece natural. E, portanto, a mim parece-me mais importante que eu consiga controlar onde é que eu estou disponível para errar e onde é que não estou, e onde é que eu coloco margem de erro e onde é que eu não coloco margem de erro, do que eu dizer que a minha rede é rápida e aqui acontece tudo rápido. E eu explico o que é que eu quero dizer com isto, que é os second layers, como por exemplo, tu falaste muito bem da Lightning Network. Tu podes escolher dentro da rede Bitcoin se a tua transação deve ir à blockchain principal ou se estás disponível para que a transação vá só a uma validação, que 99,9% das vezes também vai acertar, ou 90 e tal por cento das vezes vai acertar, e se não acertar há formas de corrigir e existe aqui uma possibilidade de settlement e portanto estás ok com Ok. isso. O que é que isto funciona em termos financeiros? Eu diria que, simplificadamente, numa frase é isto. Se eu comprar uma casa com uma transação de Bitcoin, eu quero validação em blockchain. Estamos a falar de centenas de milhares de euros, não é? Portanto, eu quero uma validação Uhum. em blockchain. Se eu vou comprar um café ou pagar um almoço, eu se calhar fico satisfeito com uma confirmação na second layer da Lightning Network ou de uma outra second layer, porque são transações de frequência e de valor absoluto menor e que até podem ser corrigidas e validadas de outra forma. Portanto, eu diria que é uma forma tecnológica interessante de replicar aquilo que tens hoje na sociedade. Acho que faz-me sentido que seja com layers e não que seja um sacrifício total da blockchain em si. Certo. Mas isso, e aqui é um das encruzilhadas, quando eu comecei a estudar Bitcoin e comecei a aprender mais da moeda, foi uma das encruzilhadas, das primeiras em que eu me meti, que depois, em termos, eu não vou dizer filosóficos, mas gera aqui uma pequena controvérsia, que é esse facto, essa limitação depois não acaba por contradizer o propósito inicial de ser dinheiro digital e passar a ser algo mais do estilo reserva de valor, porque agora o argumento acaba por ser um bocadinho esse, que é a Bitcoin tem a limitação de não ser tão rápido para transações, se calhar não vai poder ser usado como dinheiro no dia a dia, portanto, pelo menos o protocolo Bitcoin, não estou a falar das segundas camadas, mas passa a ser em si, digamos, uma reserva de valor. Qual é a tua opinião em relação a isto? Mudou aqui a utilidade da moeda ou achas que não? Eu acho que não mudou. Eu acho que desde a origem que havia uma noção clara de que as transações por segundo não permitiriam à Bitcoin escalar ao nível de uma rede Visa ou de uma outra forma de transação que temos hoje. Acho que essa Certo. consciência seria subestimar o Satoshi se achássemos que ele não percebeu que o número de transações por segundo aplicado à humanidade era impossível de todo. Aliás, nem sequer a Portugal era aplicável Certo. a quantidade de transações por segundo. Portanto, eu acho que não estamos a deturpar aquilo que originalmente foi previsto. Pensado. Ok. Eu acho que estamos a seguir aquilo que naturalmente temos que fazer, que nós temos hoje de uma forma fragmentada, não é? Nós temos dinheiro na carteira e temos dinheiro no banco. Nós temos contas à ordem, temos contas a prazo e temos depois ativos de maior duração. Eu acho que existe uma necessidade natural em nós de termos coisas com maior liquidez e coisas com menor liquidez. E eu interpreto desta forma as layers. Portanto, eu acho que nós podemos ter coisas mais ilíquidas. Por exemplo, se investimos num imóvel, sabemos que não é amanhã para pagar o almoço que vamos vender o imóvel, não é? Não dá. Ele tem que ser mais estático, ele tem que ser mais reserva de valor do que líquido. Mas se Certo. queremos ir ali no instante, hoje em dia, ia dizer, temos dinheiro na carteira, dinheiro físico, já nem é, se calhar até mais líquido é o MBWay ou é uma coisa que a gente passa ali, ainda é mais líquido do que o dinheiro na carteira, não é? Dá menos trabalho, Sim, sim, é sim. mais móvel. Eu acho que nós temos necessidade de segmentar coisas e acho que Bitcoin, se de facto quer ser uma proposta, também tem que responder ao seu crescimento, não é? Acho que é por Certo. aí. Ok. Olha, ainda bem que tocaste no tema que nós estamos a falar aqui da descentralização e do crescimento. Tu achas que é possível, e já se começa a falar um bocadinho nisto, sobretudo nos Estados Unidos, agora com as eleições, numa dos partidos, existe esta proposta, vale o que vale. Mas tu achas que é possível que o Bitcoin se torne um ativo de reserva dos bancos centrais? Achas que isto pode ajudar à adoção em massa de Bitcoin, se é que já não está
Eu acho que ainda há uma pequena parte da população que conhece e tem acesso, mas achas que isto de um banco central ter como um ativo de reserva, como hoje em dia acontece com o ouro e com outras divisas, começarem a adotar a nível mundial o Bitcoin, achas que isso pode ser uma ajuda? Ou vejo isso como impossível? Não, eu acho que o caminho é esse. Eu não tenho acesso a nada específico ao nível do BIS, a entidade dos bancos, e também não tenho acesso especial à cabeça das pessoas que estão à frente dos bancos centrais. Mas eu diria que esta manobra de pegarmos na Bitcoin e torná-la um ativo puramente de reserva e não uma moeda, e torná-lo algo em que eles próprios investem e que depois criam ETFs para aquilo que se consegue fazer é arrumar Bitcoin num cantinho onde já ninguém transaciona e não usa, compram ETFs daquilo, mas quem absorveu toda a tiragem de Bitcoin foram, isto mais à frente, não é? Daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, quem absorveu a quantidade de Bitcoin foram os bancos centrais, os bancos e outros trusts e fundos monetários, tiraste a Bitcoin da mão das pessoas, na sua grande maioria, e as pessoas, se quiserem ter Bitcoin, vão comprar o teu ETF, mas já não vão ter grande acesso à Bitcoin original porque tu não estás disponível para vendê-la. Eu consigo ver aqui um caminho interessante e inteligente para afastar as pessoas daquilo que é a proposta original de Bitcoin. E acho que é possível isto acontecer. É o meu grande ponto de interrogação para este ano que vem, que é se vamos ver esta tendência a aumentar e se vamos ver o preço de Bitcoin a estabilizar por causa disso. Então a minha grande pergunta, acho que tocaste num ponto muito inteligente, que é pode ou não estar a acontecer aqui uma manobra que de facto afasta as pessoas de Bitcoin e coloca como uma reserva de valor mundial, como ao ouro, mas que deixa de ser um entusiasmo, deixa de ser uma alternativa, já ninguém põe em causa o banco, fica tudo normal, mas ganhamos ali um ativo engraçado que ninguém percebe muito bem e que alguns malucos investem através do ETF e que já poucos são aqueles malucos que de facto têm ali uma Bitcoin verdadeira ou têm alguma coisa verdadeira. Eu acho que Certo, certo. é uma coisa para estar atento. E tem um side effect, ou uma consequência que se calhar as pessoas, e é algo que as pessoas se queixam de quem investe em Bitcoin, que é um ativo muito volátil. E eu acho que à medida que os ETFs vão ganhando ou vão tomando conta da supply, não é? Vão retirando volatilidade ao mercado. Eu acredito nisso. E se então for definido como um ativo de reserva, aí então a volatilidade praticamente desaparece. Não vamos ver É isso. quedas nem subidas de 20% ou 30%, porque não vemos isso hoje em dia com o ouro, por exemplo. Não é? E à medida Sim. que eles ganham ou que têm uma posição significativa, essa volatilidade vai garantidamente, isto é quase matemático, vai descer, porque eles também não têm interesse em ter essa volatilidade nos ativos dos bancos. Em relação Uhum. à segurança, eu não sei, uma das perguntas mais, se calhar mais básicas que me faziam quando eu tentava explicar Bitcoin a alguém conhecido, era o que é que impedia uma pessoa de copiar o código de Bitcoin e criar uma moeda exatamente igual. E isto entra aqui dentro de um conceito que é o Network Effect. Tu queres falar, queres-nos explicar um bocadinho sobre isto, só para quem não está assim tão dentro do tema? Sim, eu gosto de explicar estas coisas da maneira mais simples possível. E na verdade, em primeiro lugar, o que eu digo a essas pessoas, também, como é óbvio, já me perguntaram, em primeiro lugar, sim, nada impede, e aliás existem várias, e aliás algumas das mais conhecidas são copy-paste total, menos o nome, do código de Bitcoin, Bitcoin. com uma alteração só, nomeadamente a Litecoin, nomeadamente a Dogecoin, são cópias integrais do código original de Bitcoin. Agora, nada impede de fazer uma coisa. O que impede é o que é que tu consegues depois fazer com essa cópia. Não é? Depois de Certo. criares a Dividendos Portugal Coin, por exemplo, com o código da Bitcoin, o que é que faz com que alguém queira ter essa moeda? É aí que está a verdadeira questão, porque eu também tiro uma fotocópia do quadro da Mona Lisa e tenho aqui uma fotocópia do quadro da Mona Lisa, mas isso não faz com que eu tenha aqui uma Mona Lisa, não é? As pessoas Certo. querem o original por algum motivo. E aqui tem a ver com a credibilidade e aquilo que já foi feito. Não há apetência, nem há confiança numa coisa que é uma cópia da outra, não é? Primeiro temos que criar aqui um cadastro de confiança. Portanto, eu posso criar a António Coin, que é o código igual a Bitcoin, mas porquê é que as pessoas vão querer comprar isto? Bitcoin tem a premissa de ter criado tudo isto, não é? Portanto, criptomoedas existem porque existe Bitcoin. Foi a primeira e foi quem criou o sistema. Ser uma cópia do sistema, eu acho que temos que depois provar e acrescentar aqui algum valor específico, e acho que o pior valor que podemos ter é ter uma pessoa à frente da moeda, não é? Que no caso do Bitcoin não tens. Portanto, logo aí E tens eu. uma questão tens uma Certo. questão fundamental. Portanto, o valor da moeda não está no código,
Está também no código, mas está na forma como nós a criámos e está na forma como ela tem sido credível ao longo dos anos. É o trabalho feito. Achas que existe algum risco de desaparecer? Nós sabemos que alguns países proibiram o Bitcoin, não é? Como o caso, por exemplo, de não só minerar, mas também de transacionar, como é o caso da China. Existem outras, na Europa, por exemplo, a regulação do Know Your Customer, para as corretoras ou para as exchanges que permitem a compra e venda desse ativo. Tu achas que é um caminho sem saída? Achas que se vai tornar, vão regular isto a nível infinito até contribuir para o último prego no caixão, digamos assim? Eu acho Ou que achas que é vontade não impossível? falta. Eu acho que vontade não falta desde o princípio. Eu acho que já se percebeu que não é possível. Agora, a forma como as coisas têm sido feitas vai lá pelo cinzento, não é? Por exemplo, a China banir e voltar a aceitar, e voltar a banir e voltar a aceitar, na verdade, não é uma posição clara. O que isto faz é criar zonas cinzentas, onde as pessoas perdem-se e não sabem, afinal, onde é que acaba e onde é que começa uma coisa. E isto é uma arte que também está a ser usada aqui no Ocidente de outra forma, que é regulamenta, mas não regulamenta, existem impostos, mas ninguém os explica bem, existe um conjunto de coisas, mas que na verdade não conseguem impor. Porquê? Porquê? Porque não é regulável. Em primeiro lugar, é impossível regular Bitcoin. Segundo, é impossível controlar Bitcoin. Terceiro, é impossível impor o não uso de Bitcoin. Agora, o que é possível? Confundir as pessoas, baralhar as pessoas, dizer que sim, dizer que não, colocar mensagens erradas no meio, meter uns escândalos e umas burlas pelo meio. E o que fazemos aqui é afastar as pessoas de zonas cinzentas. Uma percentagem muito pequena da humanidade está confortável em zonas cinzentas, mas é uma percentagem muito pequena. Os Pois. outros, normalmente, gostam do preto no branco. E têm medo de zonas cinzentas e não vão investigar, não vão ler, não vão aprender o suficiente para trabalhar numa zona diferente. Querem é que lhes digam como é que se faz as coisas. E através desta maneira tu afastas muita gente de uma coisa que eles próprios não sabem como regulamentar, como taxar, não é? E isto é a grande dificuldade. Se não podemos taxar, não interessa. Portanto, eu acho que jogas aqui um jogo de afastar as pessoas da verdade, da realidade e do uso e que não é fácil, não é? Perceber de Bitcoin não é fácil. Mas se afastares as pessoas com algumas narrativas, tu consegues acabar por controlar o ativo e deixar as pessoas na margem disto. Portanto, eu acho que esse é o grande perigo. Perigo para a Bitcoin, não é? Depois a humanidade há de continuar o seu caminho e há de sempre haver decisões e contradecisões, mas para a existência de Bitcoin e para os objetivos de Bitcoin, estas narrativas de confusão são interessantes e são a maneira como hoje se está a afastar as pessoas das criptomoedas. Eu acho que vai ser muito difícil. Em termos de regulação e de proibição é praticamente impossível. E se calhar eu sou daquelas pessoas que acham que a única forma de conseguirem desincentivar o uso ou de alguma forma perder, digamos, muita da falange de apoio que tem, há duas causas potenciais. A primeira seria algum desastre, alguma catástrofe natural em que deixássemos todos de ter acesso à internet por um período relevante de tempo e que depois só com a nova entrada, ou quando conseguíssemos repor a internet, é que teríamos acesso novamente à moeda. E a segunda tem a ver com a origem, não é? Com o criador. Se de alguma forma se souber que o criador tem algum motivo ou que tem alguma ligação com algum grupo em que não seja bem visto, algum grupo extremista, algum grupo político, sei lá, coisas desse estilo, podem ser dois eventos que afetam aqui. Não quer dizer que desapareça, mas causaria danos, digamos, reputacionais a quem usa isto ou quem é muito fã de Bitcoin. E obviamente que é reputacional, quer dizer, não tira o uso nem a utilidade da classe ativa em si, ele não desaparece por causa disso. Mas há ali depois de um conceito moral e ético que podia ser de alguma forma explorado. Quais são as tuas previsões para o futuro do Bitcoin, assim nos próximos 5, 10 anos? Tu és daqueles que acha que vamos continuar a assistir àquilo que é uma subida a cada halving? Tu tens assim alguma meta de preços, algum sonho? Já Como é que é? sabes que eu gosto pouco de falar de preço e gosto pouco de fazer Eu sei. previsões. No podcast isso Podes é escolher pouco uma, mas provável. eu Eh, sempre ouvi dizer que quando falas de previsões, fala de como é que é? Fala de tempo, mas não dês um preço, ou então dá o preço, mas não digas quando.
não é? É assim uma coisa desse estilo. sim. Diz que vai chegar, mas não sabes quando, ou então vai subir, mas não sabes até quando. Eu acho que isso é para quem, pronto, para quem quer também acertar e se calhar até de alguma maneira maravilhar os outros com a sua capacidade de adivinhar o futuro. Eu não arrogo a tanto, Certo. até posso trazer aqui alguma arrogância, mas não acho que quero convencer alguém que eu prevejo o futuro Uhum. e portanto eu normalmente não acho que tenha esse dom. Agora, eu se olhar para fundamentalmente aquilo que Bitcoin permite, eu não tenho dúvidas que o preço terá que subir muito mais, ok? O Ok. prazo vai depender de tanta coisa que é difícil prever, mas em termos de olhar para Bitcoin no específico, e é assim que se analisa riscos, não é? Primeiro olhas para cada coisa separadamente e depois tentas fazer uma conjugação de riscos. E se eu olhar para o ativo em si, eu só vejo motivos para crescer. Eu acho que ele não está minimamente no valor verdadeiro que tem, acho que está muito longe. E, portanto, olhando para Bitcoin como aquilo que ela promete, dado que não perdeu nenhuma das suas capacidades ao longo do tempo, nem eu prevejo que possa perder, vejo como completamente bull a posição relativamente a Bitcoin, ainda aos preços de hoje. Se eu olhar para aquilo que está a acontecer a Bitcoin em termos e nomeadamente em termos desta criação do ETF, eu já começo a considerar, e já o disse no meu podcast, já analisei efeitos do ETF e já analisei até previsões que eu não gosto de fazer, mas já falei sobre o que é que pode ser o próximo ano ou o próximo ano e meio. O que acontece é que em Bitcoin estamos num ciclo, para quem não saiba, estamos na parte do halving, pós-halving, numa parte em que previsivelmente no próximo ano o preço deveria disparar se respeitarmos todos os ciclos anteriores até agora, ciclos de 4 Uhum. anos. Eu tenho dúvidas se este ciclo se vai repetir Ok. e eu culpo por isso o ETF e a previsibilidade, que é quando muita gente prevê uma coisa, novamente, normalmente ela não acontece. E eu acho que neste momento já temos muita gente a prever que vai acontecer uma coisa a Bitcoin, que é multiplicar por 4 ou 5 o preço no próximo ano, Uhum. nos próximos 12 meses, e respeitando esta lógica quase da natureza, tendencialmente ela não aconteceria. Também acho que o ETF pode ter muita culpa nisso. Não acontecendo, para mim, a primeira narrativa que eu encontro que explica isso é o ETF. Os ETFs podem funcionar como forma de nivelar e reduzir a variabilidade de preço. E eu acho que é isso que pode acontecer. Ok. Vamos esperar, eu não ponho as fichas todas nisso, mas eu tenho falado mais nisso do que no oposto. E, portanto, eu gosto sempre de me preparar para o pior e celebrar o melhor. Mas eu acho que pode não acontecer aqui o grande bull run que as pessoas esperam, e acho que aí temos que repensar a questão dos ciclos e a análise que fazemos em relação aos ciclos. Portanto, a minha Ok. previsão não é uma previsão, é uma grande dúvida sobre este ano. É uma grande atenção aos sinais deste próximo ano. Os próximos 12 meses acho que são fundamentais. Tu acreditas, e agora mudando aqui um bocadinho o tópico em relação à aplicabilidade da tecnologia da blockchain, tu achas que a introdução desta tecnologia pode dar-se, por exemplo, no mercado de ações e evitar situações como aconteceu com a GameStop? Isto é um tópico um bocadinho, pode parecer um bocadinho random, mas hoje em dia não existe esse controle, não é? Tu na blockchain tu consegues ter acesso a todas as transações, é altamente transparente, tu consegues perceber onde é que está cada pedacinho, nem tudo são bitcoins, não é? Existem os satoshis, que são unidades mais pequenas, tu consegues perceber exatamente ou seguir exatamente o ciclo de vida daquela moeda, daquela unidade, o que não acontece, por exemplo, com ações. Tu achas que vamos ver isso aplicado a tecnologia blockchain aplicada ao mercado acionista? Que ainda está muito Com longe. que objetivo? Hoje em dia é tudo muito, basicamente é como os números das contas bancárias, quer dizer, ou os saldos das contas bancárias. Tu não consegues o 1 euro, não é? Uma nota, tem um número de série, mas tu não consegues perceber onde é que essa nota andou. Não consegues saber todas as transações que foram feitas com aquela nota de 10 euros ou 20 euros, não é? Essa é uma limitação do dinheiro físico. As ações funcionam um bocadinho assim. As ações, hoje em dia, tu tens uma empresa que tem 1 milhão de ações, por exemplo, em circulação, mas tu não consegues perceber aquela ação em específico onde é que ela esteve, onde é que ela está. Sabes que Uhum. existem 100 milhões de ações, alguma empresa tem, sei lá, 100 mil, outra tem 10, outra tem 30, mas é um jogo de números, não é? Existem ali algumas operações de derivados que momentaneamente podem criar mais ações do que as que existem em circulação. Isto é um bocado mais técnico, é um paralelismo com aquilo que os bancos fazem com o dinheiro, não é? Porque eles criam dinheiro a partir do nada, mas a minha pergunta vai mais no sentido dessa transparência que existe
hoje em dia, por exemplo, no Bitcoin, através do protocolo, poder existir também no mercado de ações. Eu sei que não é Uhum. se calhar não é um mercado onde tu te moves muito, mas tu achas que é uma das aplicações da tecnologia blockchain? É sem dúvida uma das aplicações. Eu faria uma pergunta ao contrário que eu acho que responderás. A Ok. quem é que interessa, a quem é que interessa que haja essa transparência relativamente às movimentações das ações? Assim, ao investidor a retalho, muito provavelmente, não é? Quer dizer, não, mais ninguém. É Quem verdade. cria valor do nada, e tem essa capacidade, não vai querer perder essa capacidade, certo? E, portanto, se Certo. estivermos do lado das entidades reguladoras e de quem tem poder no mundo financeiro, parece-me pouco provável que se vá adaptar uma ferramenta de transparência para uma coisa que lhes é uma vantagem competitiva em relação ao resto do mercado. Portanto, eu diria que Certo. a transparência no mercado acionista chegará quando o pequeno investidor como nós o exigir. Tal como, uma coisa que eu já falei, já brinquei muitas vezes, eu prefiro brincar de forma bem disposta com isto do que andar a sofrer, tal como a blockchain, adaptada aos orçamentos de Estado e à política, também só será adaptada quando a população o exigir, porque traz uma transparência para as coisas Exato. que chega a ser brutal, não é? Para quem está ali no dia a dia, e portanto Não, eu diria que estas coisas, estas aplicações de transparência existem, são possíveis, mas só acontecerão quando nós todos soubermos o que é blockchain e dissermos: epá, eu gostava de exigir transparência desta forma. E acho que aí a humanidade vai dar um pulo diferente. boa. Nós estamos quase a acabar, faltam-nos poucos minutos, e eu queria falar um bocadinho do teu livro, Bitcoin, que já saiu em 2018, se não estou em erro, já tens mais de 12 edições do mesmo, o que é absolutamente fantástico. Também sei que não querias escrever o livro inicialmente, escreveste aquilo em último recurso, não é? Achaste que tinhas que deste esse contributo. A minha pergunta é: quando é que temos um segundo livro? Ou tens assim alguma coisa que gostasses de escrever além do livro, que eu recomendo, obviamente? Se tens assim algum projeto em mente, vais escrever um novo livro sobre Bitcoin, sobre outra coisa qualquer? Conta-nos. Sim, sim, sim. Sim, o livro saiu em 2018, depois existe uma atualização relativamente a alguns termos e algumas substituições que foram feitas, e o livro cresceu um bocadinho a partir da sétima edição. Portanto, se o pessoal estiver aí indeciso entre a sétima e a oitava, diz na capa, já agora fica a dica, aproveitem antes a edição aumentada que existe, que está em circulação, foi a partir da sétima ou oitava, já não me lembro bem. E está hoje quase a esgotar a 12ª edição, portanto são mais de 20 mil livros vendidos, o que é incrível para Bitcoin. Eu acho que é uma coisa muito interessante e significa que há muita gente a aprender. Sobre projetos, eu tenho estado dedicado a este projeto da School of Self, que é um projeto mais recente. Nesse projeto, é um projeto de formação não só para empresas, mas formação também para particulares, e onde eu tenho também o meu curso e a minha mentoria em criptomoedas. E, portanto, eu tenho focado, e este ano criei uma versão diferente da minha mentoria. Neste momento é uma mentoria de 1 ano e só abro turmas específicas em datas específicas, e isso tirou-me aqui uma agenda interna que eu tinha para avançar na escrita, sim. E eu tenho planos de escrever mais coisas, respondendo mais diretamente, mas ficou um bocadinho em stand-by com o desenvolvimento desta nova mentoria que criei, e acredito que nos próximos 12 meses aparecerá alguma coisa. Não vou revelar já Ok? só o tema, porque não o revelei a lado nenhum. Não vou revelar o tema, mas sim, eu vou voltar a escrever, mas só deverá aparecer alguma coisa no ano 2025. Boa, Ok? Até boa. lá temos aqui provavelmente uma nova turma a arrancar na mentoria, e temos aqui outros cursos Ok. de outros mentores e de outros formadores a arrancar na School of Self, que é um projeto em que eu acredito muito e que acho que este ano será também um projeto que vai apanhar a maioria do esforço da equipa, e, portanto, acredito muito neste novo projeto. Boa, boa, ficamos a aguardar então. Olha, para terminar, se quiseres, já falaste agora aqui na School of Self, se quiseres expor um bocadinho as tuas redes sociais, onde é que as pessoas te podem encontrar, onde é que te podem seguir, antes de fecharmos aqui o podcast. O que é que seria mais fácil? Com o nome António Vilaça Pacheco, o livro encontram em qualquer lado, não é? Qualquer livraria ou na loja online da editora ou o que for. Em termos de página, encontram a minha página antoniovilaçapacheco.com, rede social, Instagram, a mesma coisa, António Vilaça Pacheco. Através daí eu acho que conseguem chegar depois à maioria das coisas que eu vou fazendo. A única rede social onde eu publico originalmente sobre esta área
é no Instagram e, portanto, acho que se seguirem o Instagram depois conseguem ramificar para as coisas onde eu estou e conseguem perceber o que é que eu vou fazendo, porque é onde eu tento manter ali alguma atividade. Tenho o podcast, como é óbvio, que é o Bitcoin Talks, que existe desde 2018. Para quem não conhece, ótimo, já tem mais de 100 episódios para ver desde o início e pode aprender de tudo. Temporadas diferentes, com convidados, em modo de entrevista, em modo de investigação de criptomoedas. Portanto, existem muitos conteúdos diferentes dentro do Bitcoin Talks, são cerca de 120 episódios, acho eu, nesta altura. Está neste momento em pausa e devo voltar no final de setembro, com a nova temporada. E acho que é isto, já é muita coisa. É isso, e tens toda a razão. Muito obrigado, António, pela tua presença, pelo teu conhecimento, pela tua partilha. Mais uma vez, parabéns por todas as iniciativas e foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado. Obrigado. Olha, foi fixe estar aqui a partilhar um bocadinho. Já vinha meio enferrujado, porque desde antes do verão que não estava aqui a dar entrevistas ou a falar sobre cripto, então foi giro desenferrujar aqui contigo nesta conversa. Acho que foi uma conversa porreira e espero que o pessoal que te segue e que te ouve consiga seguir um bocadinho mais de criptomoedas e tentar perceber o máximo, porque é uma coisa que acho que é útil, não só para investimentos, mas também para a forma de olhar para a vida. Acho que é importante. Fica este final filosófico. É isso, um abraço. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.